Então, meu nome é Fernando Antônio da Silva Júnior, eu assino como Fernando Júnior, artista plástico, nascido aqui em Manaus, no Amazonas, filho do seu Fernando e a dona Ruth Wallace, Fernando Silva e a Ruth Wallace. Nasci na Vila Joaquim Nabuco, ali na Beneficente Portuguesa, às 7 horas, no dia 4 de fevereiro de 1960. E tive uma infância ali na Vila Joaquim Nabuco. Meu pai tinha loja de disco de vinil e eu sempre tive essa ligação com a arte, assim, já desde pequeno, essa ligação através da música, né? E dos desenhos, né? Gostava muito de desenhar pequeno, muitos desenhos de casas da época, casas inclusive que geralmente a criança quando começa a desenhar é aquelas casas, né, de triângulos e retângulos, e eu já desenhava a minha observação naquela década de 60, daquelas casas já estilos de meia água com colunas na fachada. Eu já fazia naquele ano de 68, eu já desenhava, com 8 anos de idade já desenhava esses casarios. E sempre fui muito incentivado assim pela minha mãe assim no trabalho de desenho. E lembro que eu fiz a minha primeira exposição individual, foi individual, mas foi junto com o Eli Parcelar. Ele lembra disso em 78, na Biblioteca Pública, que lá funcionava a Pinacoteca. No hall, nós fizemos uma exposição individual, que apresentei meus trabalhos. E na época, muito incentivado pelo saudoso Álvaro Páscoa, o próprio secretário hoje de Cultura, o Robério, ele era diretor técnico. E lá conheci Sérgio Cardoso, Jair Jaquimon, que eram técnicos na Fundação Cultural do Amazonas. E fiz essa minha primeira exposição em 1978. Acredito que a motivação desde pequeno, pelos desenhos que eu fazia, desde a escola, quem estudou comigo, alguns amigos que ainda tenho contato até hoje, lembro da época de Dom Bosco, de escola técnica. Eu estudei no Colégio Dom Bosco, escola técnica, e sempre se destacava, né? No Colégio Dom Bosco, por exemplo, eu pintava os painéis comemorativos das datas. E na época não era pintura, era o próprio giz, né? Eu fazia aqueles painéis como se fossem imensos outdoor, tudo no giz, para as datas comemorativas, né? Do ano letivo. E era sempre motivado pelos amigos nas aulas de desenho. E já em 76, na escola técnica, eu ganhei um prêmio de Salão de Artes Plásticas da ETFA, foi o segundo salão. Eu fui premiado, o professor era o mestre Moacir de Andrade. E eu lembro que o governo do estado, em convênio com a escola técnica, foi premiado pelo diretor da Fundação Cultural do Amazonas, que na época era o Joaquim Marinho. Amigos meus, né? Todos amigos até hoje. E recebi aí o primeiro prêmio, que foi um estojo de tinta. E aí incentivou mais essa motivação. A partir daí eu comecei a pintar mesmo em tela e venho desenvolvendo esse trabalho. A minha temática é regional, mas eu acredito que seja um regional até universal. Eu iniciei, como quase todos os artistas iniciam, pintando a Amazônia, a floresta, por ter essa exuberância estética, né, que a Amazônia oferece, essa biodiversidade. Então eu pintava muito a floresta, as paisagens amazônicas. Depois um trabalho mais específico, né, pesquisando novos materiais, novas técnicas, de carvão, lápis, nanquim, bico de pena. Eu comecei a trabalhar com a arquitetura de Manaus, com os prédios históricos. Na época, nessa década de 70, 80, não existia muito essas leis de tombamento, de patrimônio histórico. Então muitas casas da noite para o dia eram destruídas, né? Apagando assim essa nossa história, a nossa cultura, a nossa memória, né? A memória de uma cidade. Eu vejo a cidade assim como um organismo vivo e toda a história está contida ali. Esses casarios de Manaus do passado, hoje sendo destruído pelo progresso, mostra que a cidade está viva. Isso aí é um fato, nós não temos para onde fugir. O que temos que fazer é
procurar preservar essa memória, alguns pontos mais importantes para ter a nossa história. Então é impossível, como diz assim, vamos falar um pouco assim da Amazônia em si, da floresta. É utopia dizer que vai preservar a floresta daqui a 1000 anos. Isso é utopia, porque o progresso que manda é o poder econômico. Então, assim como Manaus foi construída naquela época áurea da borracha, veio a Zona Franca, outro momento, destruiu, é o poder econômico que manda e destrói e constrói. Acredito que podemos não preservar totalmente, mas preservar o suficiente para ter essa memória desse passado, para poder contarmos a nossa própria história. A arquitetura de uma cidade, a própria cidade é um organismo vivo, né? Então ela cresce, ela nunca está estática, ela está em desenvolvimento, em crescimento, e é preciso preservar essa história através dos prédios históricos, que seriam a própria história daquele povo, né? Do povo, a memória. Um povo sem memória é um povo sem cultura. Então muitos prédios contam a história, a época áurea da borracha, né? Então é contada hoje através dos nossos... É o registro do nosso prédio histórico que existe na cidade. É uma memória viva, esses prédios. E é preciso preservar para poder os nossos futuros, nossos filhos, nossos netos, e nós mesmos, para quem é espírita, né, como eu sou, numa volta aqui, reconhecer esse passado, né, essa memória. O trabalho é como um documento também, além de artístico, é documental, por registrar esse tempo em que vivemos. Determinado ano, quando surgiu o curso de arquitetura em Manaus, eu fui me inscrever nesse curso de arquitetura. Quando eu estava na fila para fazer a inscrição para ser um aluno de arquitetura, o coordenador do curso, um amigo meu hoje, né, um arquiteto, me tirou da fila e disse: não, Fernando, você não pode ser aluno nosso, você será nosso professor de desenho. Aí eu passei a dar aula nos cursos de arquitetura em Manaus. Quase todas as faculdades de arquitetura eu lecionei esse desenho arquitetônico, desenho artístico. Então, a partir daí a minha temática mudou um pouco, né? Além da arquitetura, eu comecei a enfocar outros temas por necessidade da academia de estar em sala de aula. Então eu comecei a desenhar muito natureza morta, objetos e modelo vivo. Então tenho essa outra temática de natureza morta, de algumas garrafas, frutas, e a mulher, a beleza da mulher através do desenho do modelo vivo. O desenho de observação também, porque do desenho de formação, do desenho de observação, o interessante é o olhar, não o produto final, mas sim o olhar, como ver, como o ver é mais importante do que o produto final na observação. O ato de ensinar, eu acho é um educar muito importante, estético, belo, porque você passa aquilo que você sabe e você aprende, porque no ato de ensinar eu estou também aprendendo. Isso foi importante para mim. Eu, a partir do momento que comecei a lecionar desenho, arte, eu comecei a desenvolver mais técnicas, né, diferenciadas. Hoje eu passei a desenhar outras técnicas que eu não trabalhava antes. Carvão, crayon, lápis, giz de cera, lápis aquarela, a própria aquarela, que eu acho a aquarela uma técnica básica para a pintura, né? Porque desenvolve o traço, a mistura de tinta, a maneira como trata o suporte, o material, a transparência das cores, a mistura das cores. Então, todas essas técnicas que eu passei a usar na academia, lecionando, foi importante que eu
de cada uma eu desenvolvi um pouco mais. Eu acho que quem pode falar isso melhor são as pessoas, né? Que admiram e que veem esse trabalho, mas para mim é uma maneira de registrar o meu tempo. Porque hoje eu já trabalho também um pouco com as novas tecnologias, né? E hoje já não se fala muito em arte plástica, mas sim em artes visuais, porque entra cinema, entra o desenho digital, a arte digital, até a pintura digital, o suporte sendo os bits e os bytes, e a arte não mais materializada, e sim virtual, digital. A preservação do nosso patrimônio histórico, hoje nós estamos bem na frente já, né, do que há 10 anos atrás. Hoje já existe nos nossos jovens uma consciência, a gente vê isso, de preservar os prédios históricos. Já se vê essa mudança de mentalidade, como eu ainda não vejo no meio ambiente, no nosso grande patrimônio que é a natureza, a Amazônia. Ainda não vejo essa consciência com os jovens. Precisa mais uma educação ambiental, uma reeducação. Mas na parte material do patrimônio construído pelo homem, eu já vejo que os próprios estudantes, né, calouros que estão entrando na faculdade, já têm uma noção, uma consciência de preservação. Já houve uma mudança. O meu trabalho, acho que a cor mais presente é o preto e branco mesmo, é o contraste do preto e branco. Às vezes nem se considera cor, mas eu acho que em preto e branco eu faço um trabalho colorido, pelas nuances, pelos cinzas, pelos tons claro e escuro. Eu gosto muito de trabalhar com preto e branco. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, Davi e o Gabriel. O Gabriel é o mais velho. O Gabriel, ele tendeu para aquela área da engenharia, que eu também estudei construção civil na UTAN, então ele tendeu para essa área. Já o Davi, ele desenha, gosta mais do desenho, faz alguns desenhos até mais belos do que o meu, eu digo isso, ele não acredita, mas ele tem 11 anos e eu acredito que ele será um engenheiro de games. Ele gosta muito de criar jogos, projetos futuros. Projetos futuros eu pretendo mostrar mais esse meu trabalho, porque a partir do momento que eu comecei a lecionar, eu parei um pouco de exposição, de expor, de estar expondo assim na mídia, né, para o público. Então eu pretendo mostrar mais esse trabalho. Tenho alguns projetos aqui na Secretaria de Cultura e alguns projetos também para esse ano com a Prefeitura, através de exposições e publicação de material, não só didático, mas também de alguns trabalhos artísticos. Eu tenho a publicação da universidade de um livro de pintura em acrílico. Então é um caderno que foi publicado para a educação à distância e uma experiência nova essa. Eu cheguei a lecionar pintura à distância pela internet. Muitas pessoas acham que isso é impossível, mas houve bons resultados na cidade de Coari e esse curso chegou a formar 15 profissionais na arte visuais à distância pela Universidade Federal do Amazonas, mostrando que a universidade, ela, mesmo à distância, ela está perto do aluno e o professor é um novo desafio desse futuro, que é essa educação à distância. O projeto futuro eu pretendo publicar mais publicações de trabalho didático dessa minha experiência no desenho, publicar alguns livros. Já publiquei 2 pela universidade através da educação à distância, livro de pintura acrílica, mas pretendo fazer algo mais assim,
essa parte didática para essas gerações jovens que estão chegando, motivar e incentivar essa arte do desenho, essa arte visual. Os desenhos de Hahnemann, eu acredito que estavam muito à frente do seu tempo. Os traços deles são rápidos, precisos e bem modernos para a época, né? Aqui em Manaus, na província ainda na época. Mensagem para os artistas visuais, os alunos de artes visuais, que a arte ela é inerente ao homem. O homem já traz consigo esse poder. Deus é o Criador, nós somos filhos de Deus, nós somos também criadores. E essa arte está dentro de nós. O que esse dom é nós que temos que buscar e desenvolver. As principais exposições individuais, na década de 80, 2 no Teatro Amazonas, uma no Novo Hotel. Na Galeria Fran de Castro também cheguei a fazer 2 exposições individuais. A primeira que foi na Biblioteca Pública, que funcionava a Pinacoteca do Estado. Isso na década de 70 ainda, em 78, o início. A inspiração é como a arte que eu digo, né? É um estado de espírito. A pessoa bem, o espírito em paz, ela está inspirada. A inspiração vem de dentro para fora. A inspiração é um estado de espírito. Você vê qual é o jovem adolescente quando está apaixonado que não escreve poesias, né? É um estado de espírito. A vida é o presente. A própria palavra está dizendo, né? Nós temos passado, presente e futuro, mas o que vale na vida é o presente, que é um presente, dita a palavra, um presente de Deus para nós. Para os meus filhos, sejam melhores do que seu pai. É uma obrigação o filho ser melhor que o pai.